Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia especial. Hoje, segundo domingo da Páscoa, celebramos a festa da Divina Misericórdia. Então, não falta a Santa Missa, tá? Se você é aqui de Fortaleza, região, venha participar da festa do Sagrado Coração de Jesus, o nosso santuário, Santuário dos Capuchinhos, no centro de Fortaleza. Teremos uma programação toda especial. Eu estarei lá pregando, rezando o Santo Terço com a minha querida amiga Tiziana de Paulo. Depois eu vou pregar sobre o coração de Jesus. Teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento, teremos a Santa Missa e teremos também um show com meu querido irmão Frei Ricardo Regis. Vai ser um momento de muita graça, de muita bênção e você não pode perder. Venha celebrar conosco a Divina Misericórdia. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje. São João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 31. São João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: Depois vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus então entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós celebramos a festa da Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo II, que ouviu o pedido de Jesus, que Jesus fez a uma grande santa, Santa Faustina Kowalska, uma santa polaca. São João Paulo II também era polaco. E Jesus apareceu para a Santa Faustina. Graças a Deus, hoje se espalhou pelo mundo afora a devoção à Divina Misericórdia. Ensinou ali o texto da Divina Misericórdia, que é rezado sempre às 3 horas da tarde. A divulgação da imagem, aquela imagem linda, bela, onde Jesus aparece tocando o seu coração, e ali saem 2 raios, o raio branco e o raio vermelho, o sangue e a água que jorra do seu lado aberto na cruz, em direção à humanidade, aos pés de Cristo ali. E essa frase: Jesus, eu confio em vós.
Então hoje é dia de abençoar os quadros, é dia de rezar o texto da Divina Misericórdia, de ouvir, né, existe o diário de Santa Faustina, ouvir tudo aquilo que ela vivenciou nas aparições, que fala ao nosso coração hoje. Hoje Jesus não é somente a festa da Divina Misericórdia, é a festa dos pecadores arrependidos. Toda festa da misericórdia eu gosto de dizer isso. Hoje é a festa dos pecadores arrependidos. E o evangelho que nós acabamos de ouvir é exatamente isso. Jesus que vai ao encontro dos discípulos, que se mostra ressuscitado, que anuncia a paz quer dizer, shalom quer dizer a plenitude de todos os dons. Jesus anuncia 3 vezes a paz, para aqueles corações que estavam tão aflitos, tão cheios de medo. E diz aqui que Tomé não estava com eles, 8 dias depois Tomé não acreditou. Tomé, onde é que tu estavas, criatura? Onde é que tu estava? E ele não acreditou no testemunho. Aquela pessoa pragmática, aquela pessoa incrédula, aquela pessoa que, se eu não ver, se eu não medir, se eu não calcular, se não for cientificamente provado, eu não acredito. Não tem como provar cientificamente a ressurreição de Cristo. E é bom que realmente não tenha essa possibilidade, porque senão não precisa de fé. E veja, Jesus disse, bem-aventurados os que creram sem ter visto. Já existiam as outras bem-aventuranças, e aqui Jesus acrescenta mais uma. Bem-aventurados aqueles que acreditam sem ter visto. Eu, você. A gente por acaso fez a experiência de Tomé de meter o dedo na chaga de Cristo? Não. A gente viu Jesus ressuscitado como os discípulos viram, como Maria Madalena viu na beira do túmulo ali? Túmulo vazio? Não. Nós acreditamos depois de 2000 anos, porque os discípulos anunciaram e essa mensagem se espalhou e chegou até nós. Então, nós acreditamos sem ter vivenciado o que os discípulos ali viram, testemunhas oculares. De ver o túmulo vazio, de ver os panos ali no chão, de ver o sudário dobradinho ali no lado. Então nós somos bem-aventurados, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós acreditamos sem ver. Bendito seja Deus. Parabéns a você que acredita sem ver, porque a fé é a certeza a respeito daquilo que a gente não vê, diz a carta aos Hebreus. Então Jesus, ele espera de nós que hoje, depois de 2000 anos, a gente acredite na sua presença ressuscitado. Acredite na sua misericórdia. Nós perdemos recentemente o nosso querido Papa Francisco, o Papa da Misericórdia, que tanto exaustivamente falava da misericórdia de Deus para todos nós. Deus é misericórdia. Ele anunciava essa misericórdia de Deus para que a gente não apagasse nenhuma chama que ainda fumega, não quebrasse uma cana rachada, não fechasse as portas para ninguém. Jesus disse, mesmo que a gente se canse de pedir perdão a Deus, Deus não se cansa de nos perdoar. É muito bonito quando Jesus, misericordioso, diz para Santa Faustina que as almas pecadoras não tenham medo de se aproximar de mim. Porque se os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, tu consegue calcular a quantidade de grãos de areia que existe na terra? Não tem como. Pois mesmo que os nossos pecados, disse Jesus a Santa Faustina, mesmo que os nossos pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, não são nada, absolutamente nada, diante da misericórdia do Senhor. Qual a diferença de Pedro e Judas? Os dois traíram, os dois negaram. Mas Pedro voltou arrependido. O Judas não. Ele achou que o seu pecado era maior do que a misericórdia de Deus. E não é. Não foi e não será. Não importa qual pecado você cometeu na vida, meu irmão, minha irmã. Do mais absurdo, do mais mortal, se você se arrepende, se você volta,
a misericórdia de Deus te abraça. Vai ser sempre maior. A misericórdia de Deus vai ser sempre maior que qualquer pecado. Acreditemos nisso. Aproveite, saboreie, receba, cante essa misericórdia do Senhor. Eu desejo a você uma santa, abençoada festa da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.